tudo bom? Então, eu quero saber se você está preparado para a nossa prova. Olha, não se preocupa que ela não é grande não e nem tem muita coisa, tá? Eu só preciso saber se você sabe mesmo encontrar informações em um texto completamente. Então, nós vamos trabalhar uma coisa que nós já temos, visto bastante, você nem percebeu, que é uma questão específica, tá? E a resposta dessa questão específica, você vai entender, você vai saber dizer se você ler as páginas do seu livro, páginas 43 e 44 do seu livro Alexandre o Conquistador, que é o de literatura narrativa histórica, na verdade. Se você ler essas páginas desse livro, você vai saber a resposta do que nós temos trabalhado bastante durante o bimestre, quando nós trabalhamos lá, encontrar informações em um texto no comecinho de literatura, no começo e no meio, né? Então, e também, né, como eu já te preparei você para a questão da análise literária, que vai ser dada com muita profundidade lá no resto do ano inteirinho, né, em 3 livros clássicos da literatura brasileira, eu vou pedir de você também que você entenda, que você tenha certeza de que você sabe esses conceitos de análise literária que estão aqui atrás e os seus desdobramentos, tá? Eu não vou pedir para você analisar uma história, mas eu vou querer saber se você sabe esses conceitos, ok? E temos aqui a questão do enredo, a classificação do enredo. Então você tem que saber que o enredo ele é composto por 4 partes e quais são cada uma dessas partes e o que são cada uma dessas partes. Temos a apresentação, que é a primeira, está no começo da história, e ela apresenta a situação inicial da história. Quem são os personagens principais? Geralmente eles aparecem lá no começo da história, na apresentação. Qual é a situação inicial em que eles se encontram? E aí depois tem a complicação, que é quando a história começa a se desenvolver, ou seja, complicar, ok? Então a complicação é quando ocorre ali uma quebra dessa situação inicial que foi dada na apresentação e a história começa a se desenvolver, os personagens começam a fazer coisas, né, no geral, ou coisas começam a acontecer com eles, tá certo? E o mundo ali, naquela historinha, aquele universozinho começa a mudar. E tem também o clímax, que é o ápice da complicação da história, o ápice do desenvolvimento da história, que é quando a história atinge um ápice de emoções, ok? É quando, por exemplo, tem ali a batalha final, né? É quando acontece o encontro final do casal de apaixonados, finalmente eles conseguem se encontrar e sair juntos, por exemplo, né? Seria o clímax da história, é quando a história está se desenvolvendo ao seu máximo e a história vai se desenvolvendo até que ela cai e a história finalmente ela para de se desenvolver e isso acontece no desfecho, tá? A história ela vai parar de se desenvolver no desfecho e o desfecho fala que depois do que aconteceu ali terminou desse jeito aqui, ok? É quando a história atinge o seu ponto final, é o fim da história, tá? O clímax geralmente está perto do final e aí no final é quando não tem mais altas emoções, ok? Não tem mais complicação, não tem mais desenvolvimento da história, quando a história quando o narrador apenas fala que aconteceu aquilo e acabou, ok? Terminou assim, né? Então ela estaria, de uma certa maneira, apresentando o final da história, né? Mostrando ali a situação final da história, ok? E aí temos também a questão dos personagens, a classificação dos personagens, né? Os personagens eles podem ser, como eu já falei, principais ou secundários e planos ou redondos. Os personagens principais, eles são principais quando a história foca mais neles, eles são o foco principal da história, ok? E a história não ia sobreviver sem eles, ou seja, ela não iria conseguir passar a sua mensagem, né? A sua ideia central não seria tão completa se não tivesse aqueles personagens ali, não seria completa de forma alguma. E temos também os personagens secundários, que podem ou não ser importantes para a história, mas eles não são tão importantes quanto os principais, eles são apenas secundários ali. Eles poderiam ser trocados, substituídos ou removidos por algum outro personagem sem as mesmas características que a história ainda assim conseguiria passar a sua mensagem, ou que a sua ideia central.
ainda estaria ali, ainda estaria viva. A história não vai focar e descrever com muito esses personagens secundários, não tanto quanto os principais. Eles não vão estar sempre ali na frente das câmeras, né, digamos assim, do narrador. E os personagens planos ou redondos. Os personagens que mudam o seu comportamento, que aprendem alguma lição, eles são personagens redondos, ou seja, tipo curvos mesmo. Porque ocorre uma curva ali na sua personalidade, né? No seu jeito de ser, de agir. E os personagens planos são aqueles que não mudam, ou seja, continuam sempre bons, ou continuam sempre maus, ou continuam sempre fazendo a mesma coisa, mesmo que as coisas aconteçam com ele e essas coisas afetem ele no decorrer da história, esse personagem ele não vai mudar a sua personalidade, ele não vai aprender a lição, ok? E aí temos também questão do símbolo e da ideia central ou tema. E símbolo é o que eu estou vendo que as pessoas têm mais dificuldade, os alunos têm mais dificuldade. É a questão de que símbolo ele é algum objeto ou um acontecimento que simboliza, que representa alguma coisa na história. E essa coisa que ele representa aponta para a ideia central, para o tema da história. Então, digamos que a história ela tem a ver bastante, né, com o valor que os entes queridos que nós temos, eles têm. Tá? E uma história o narrador pode ir lá contar sobre a personagem que perdeu o seu ente querido, que já era de idade. Só que antes de esse ente querido morrer, ele deu um relógio de ouro para aquela personagem. E aí a personagem olha para aquele relógio e o narrador começa a descrever aquilo, falar que mesmo sendo bastante velho, aquele relógio, aquele objeto, ele ainda era bastante reluzente. Ele não tinha perdido nem um pouco do seu brilho. Ok? E aí isso seria um símbolo. O relógio, aquele objeto, seria um símbolo. E esse símbolo, então, aponta para a ideia central da história. É claro, né? Ele se mostra ali como aquele objeto. Esse símbolo, ele é um objeto que, mesmo velho, ainda tem o seu valor completo. Ok? E também temos a própria ideia central, que é aquela mensagem que o autor quer passar com a sua história. Você tem que observar o enredo dos personagens, os símbolos e o que mais você conseguir observar ali para poder descobrir que a sua ideia central é aquilo, ok? Você tem que ali filosofar, pensar, né? Qual seria a ideia central dessa narração, dessa história? O que o autor quer me passar com isso, né? Então, espero que você tenha entendido, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui. Você precisa saber, ter certeza de que você sabe essas coisas que eu te falei, que aí você vai poder se dar muito bem na prova, tá? Mas é isso, muito obrigado e até a próxima, sexto ano. Tchau, tchau!